Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação. Segunda-feira, 15 dias, terça-feira estendido, hoje quarta é a Laninha, 15 dias estendido, Laninha e 15 dias. Então são as atualizações da semana. E aqui estão os diversos vídeos já atualizados. Aqui tem o nosso patrocinador, a Segna, com o seu GPS agrícola. Uma ferramenta importante para o homem do campo. E quem for comprar e disser que viu a propaganda aqui no canal do Tempo, terá direito a um desconto. Então, valorizem a empresa catarinense nacional, GPS Agrícola, uma importante ferramenta e uma atuação na América Latina e Brasil como um todo. Catarinense, hein? Vamos valorizar. Aô, meu povo do agro, chegou a promoção de São João da Segna GPS Agrícola. E essa promoção é especialmente para você, pão duro, muquirana, mão fechada, que não gosta de gastar. É isso mesmo, gente. Sabe por quê? Porque com o GPS Agrícola da Segna, você economiza muito produto. Você não desperdiça produto passando várias vezes no mesmo lugar e assim economiza, né, gente? E olha só, mais uma vantagem da Segna. Produto 100% nacional, feito com peças nacionais. Corram, gente, porque tem poucas unidades do GPS Agrícola para essa promoção de São João, por apenas R$ 5.500. Promoção de São João é só com a Segna, o seu GPS Agrícola. E vamos para arraiar, minha galera linda! Beijo! Estamos aqui com a temperatura do nosso oceano, como a gente vem mostrando. Não muda, ó, 18, só aqui que baixou mais um pouquinho. Está chegando já o nosso inverno, né? E aqui cada vez mais a corrente das Malvinas subindo. Já tem áreas de 15, 16 graus no extremo sul de Santa Catarina, 12, 13 graus aqui no Rio Grande do Sul. Água gelada já chegando até o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, já toda essa parte aqui já com água fria, bem diferente daqui com água quente. Aqui está a situação da Laninha. E o do oceano como geral, né? Em volta do polo, águas normal a fria. E aqui no Índico já tem uma mistura, mas principalmente águas frias, um dos pontos chaves que a gente analisa. E aqui também nós temos a Laninha ainda bem formada e aqui, ó, com bastante frio. Ela tem aqui algumas anomalias positivas que está começando a perder intensidade agora em julho. E aqui no Atlântico, em frente ao nosso litoral, realmente a situação está bem gelada, ó, desde o litoral sul da Bahia até aqui as Malvinas, até aqui o final da América do Sul, toda essa região aqui com água fria. Isso aqui é uma combinação não muito boa. Já está indicando, até mostrando os modelos, uma redução grande de chuva aqui no centro-sul do país. Por última região será aqui no Rio Grande do Sul. Aqui o Nino 1 e 2. Vem se mantendo num patamar bastante baixo, praticamente 1,5 graus abaixo do normal. Pequenas oscilações para mais e para menos, vai continuar assim ainda por um bom tempinho. E o nosso Nino 3 e 4 que define a Laninha. Aqui, ó, agora está no neutro frio. O Instituto Australiano disse que a Laninha acabou, mas não acabou, até porque tu terias que ficar assim por um determinado período nessa faixa. E não vai acontecer, ele vai subir, ele pode até ficar positivo em alguns momentos, mas depois, do final de julho para frente, ele volta a cair. É a projeção que o modelo americano tem colocado. Então, no momento, nós estamos numa situação de Laninha, a neutralidade fria. Aí quando chega a projeção aqui, ó, julho, agosto e setembro, nós já temos o quê? De novo, ó, à medida que for avançando para agosto e setembro, volta a condição de Laninha, fraca, moderada, continua com a água fria, normal a fria aqui do sudeste até as Malvinas, uma água um pouquinho mais quente aqui no litoral do nordeste. Então, nesse comportamento aqui, irregularidade na chuva, mantém a estação seca, que é normal agora no centro do Brasil, sudeste. A chuva no sul já foi cortada no Paraná, está sendo cortada em Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul e, por último, no sul do Rio Grande. Então, julho, agosto, setembro, teremos períodos longos de pouco, nenhuma chuva e um outro intervalo com chuva, mas, no geral, extremamente irregular. Pode ser que ali no finalzinho de setembro para outubro tenha algum período de chuva mais excessiva. Não, os modelos não indicam isso, é mais pela climatologia. Normalmente, a Laninha vai respeitar o quê? A climatologia, acentuando. Se é para chover menos, fica mais aberto, mais estendido e mais intenso. Se é para chover mais, diminui o período de chuva e diminui a intensidade. Então, o que acontece? Nós temos um inverno que não é tão chuvoso, então diminui essa condição. E nós temos uma primavera que normalmente chove bem
entre final de setembro, outubro e começo de novembro. O que acontece? Reduz. Então está indicando uma primavera que vai continuar com frio, pode ter períodos de chuva excessiva em alguns momentos, mas não totalmente irregular. É irregularidade na chuva que a gente tem que bater na tecla entre agora até o final do ano. Então vai ter momentos de pouca chuva e momentos de muita chuva. Pode se perder por excesso e falta de chuva quase que ao mesmo tempo na mesma região. No Brasil Central, nós teremos o quê? A chuva podendo chegar mais tarde na área do Mato Grosso, partes do Mato Grosso do Sul, leste do Goiás, do Tocantins, Mato Piba, partes de Minas, e Nordeste a chuva pode vir um pouco mais cedo. Um comportamento similar ao que aconteceu ano passado. Então, mais ou menos o que aconteceu ano passado tende a repetir parecido com esse ano. Então, em partes do Centro-Oeste a chuva atrasa um pouco, depois ela se regulariza, e aqui no Sul a chuva fica bem bagunçada. Momentos de muita chuva e vários momentos de bem pouca chuva. Então, escalonar o plantio de verão é a maior defesa, assim como espero que tenham feito no plantio de trigo. Para quem ainda não conseguiu plantar o trigo no Rio Grande do Sul, vai começar a melhorar. Semana que vem é uma semana que já fica com o tempo mais seco. Então, julho agora melhora bastante. E nas áreas mais tardias de plantio, final de julho e início de agosto, acredito que até lá, talvez até a pouca umidade do solo seja um problema. Dependendo de como tiver as previsões, talvez antecipar um pouquinho de nada. Não muito, porque lá na frente vai ter problema com geada. Aqui durante a primavera e início de verão, setembro, outubro, novembro. A laninha moderada, querendo ter períodos de moderada forte. Aqui continua com água fria e aqui querendo ficar de normal, um pouquinho mais quente e dentro do normal. Então, uma influência muito grande aqui da situação de laninha em cima da gente. Então, nós vamos ter o quê? Primavera mais fria, períodos de frio, vai ter calor no meio, vai. Inclusive pode ter até calor forte entre meados de agosto, setembro e começo de outubro, com atraso da chuva em áreas do centro-oeste. Tu pode ter uma ou duas ondas de calor que podem chamar a atenção, como tivemos ano passado. Não dá para garantir que vai ser algo parecido, mas períodos de calor forte, com valores mais extremos, tendem a acontecer, assim como o frio também. Essa segunda parte do inverno aqui no sul vai ser altos e baixos. Agora nós vamos ter frio de hoje para amanhã, nesse fim de semana. Depois vamos ter um verãozinho aqui no sul de uns 5, 7 dias. E já está sinalizando que entre o dia 8 e 12, mais ou menos, dentro desse período, já entra uma massa de ar frio que pode ser forte. E aí depois vai ficar nesse altos e baixos, hora frio, hora calor. Então, geadas tardias aqui no sul, podem avançar ali no mês de agosto, setembro, em praticamente toda a região. Pode pegar fruteiras de clima tropical, aqui em Santa Catarina, Paraná, no sul de São Paulo, a cana-de-açúcar, fruteiras em geral no sudeste, ali tem que ficar bastante atento, citricultura, tem o pessoal de abacate, goiaba, de figo e assim vai. Também o café vai correr risco de ter alguma geada entre agora julho, segunda quinzena de julho, e agosto e talvez comecinho de setembro. É o período que tem que ficar bastante atento. Assim como também em Goiás, sul do Mato Grosso do Sul, continua de vez em quando fazendo frio no Nordeste, bastante atrapalhado o tempo nesse sentido, bastante alternado. Aqui mantém, novembro, dezembro, janeiro, final da primavera, início do verão, até o meio do verão. Continua com a laninha, antes nem tinha, agora começou a definir uma laninha fraca, moderada, e mais ou menos neutro aqui no Nordeste e um pouco acima do normal aqui no Sul. Isso aqui pode, de repente, não ser tão seco como foi o verão do ano passado. Normalmente, teria que tomar mais cuidado quando? Novembro, dezembro, que é um período que geralmente tem problemas de veranico aqui no Sul e que pode ser mais acentuado. Talvez ali no finalzinho de dezembro, começo de dezembro ainda tenha alguma chuva irregular e depois dê uma melhorada em parte de janeiro e fevereiro. Então, não deve ser um ano exatamente igual ao ano passado, mas considerem com alguma situação parecida. Escalonar o plantio, ver variedades que sejam um ciclo um pouco mais longo e mais resistente à chuva. Então nós vamos ter a falta de chuva. Na parte das fruteiras, o pessoal tem que tomar um cuidado medonho com as geadas, de agora para frente. Então julho, agosto, setembro, não tem jeito, tem que ficar tudo tinindo a parte de irrigação, não falhar, guardar a água dentro do possível, porque vão ser geadas longas. Agora em julho, agosto e talvez até em setembro. Não fazer a quebra de dormência tudo de uma vez só, para não jogar a concentração de uma plena florada num único tempo. Se der para dividir em duas épocas, melhor ainda.
Em alguns casos nem fazer porque o frio está sendo muito bom esse ano. Aí é conversar com o seu técnico. Na parte do plantio de verão, começar pelo topo e por último a baixada. Ou seja, fazer todo o que for possível fazer para evitar o quê? Seca e excesso de chuva na hora errada e frio na hora errada. Aqui nas áreas mais altas do sul, Guarapuava, Palmas, São Joaquim, Vacaria, Bom Jesus, não tem jeito. A geada aqui vai incomodar até novembro, dezembro, como vem acontecendo nos últimos anos. E lá no Nordeste a chuva pode vir mais cedo, ali entre o norte de Minas, o Mato Piba, partes da Bahia, partes do Piauí, partes do Maranhão. Tem que ficar atento que de repente talvez consiga antecipar um pouco o plantio nessas áreas, inclusive a região de Irecê também. É possível que entre final de setembro, final de outubro, já comece a ter alguma chuva, algum período de chuva agrícola. De repente arriscar um pouquinho mais cedo o plantio e plantar o restante na área na época normal. Quando chega aqui verão, dezembro, janeiro, fevereiro, antes não tinha praticamente nada, agora já até emendou toda a extensão com a situação de laninha fraca, querendo ser moderada. Nada de sinal no Nordeste e um pouco mais quente aqui no Sul. Se isso aqui confirmar, pode atenuar um pouco, de repente, algum período de chuva durante o verão pode ter. Pode até atrapalhar um pouquinho alguma colheita de uva na Serra Gaúcha, mais ali entre fevereiro e março, alguma colheita também, então um pouquinho de pé atrás. Por isso o escalonamento. Em anos assim, atravessados, tu vai ter momentos em que vai ficar seco na hora certa e para uns não. Para uns vai ficar seco na hora errada e para outros vai vir chuva na hora errada também. Então, tentar escalonar no que for possível fazer. Na fruticultura, pode ser que até uma boa parte do ciclo seja bom para a uva e na parte final isso pode atrapalhar um pouco nas variedades mais precoces. Nas variedades mais tardias ainda está um pouquinho cedo, mas está com cara de que nós vamos ter o quê? Muita irregularidade de chuva nesse segundo semestre durante parte do verão. E olha aqui, ó, antes colocava nada, nenhum sinal, até querendo colocar um pouquinho de aquecimento. Verão, início do outono. Por enquanto neutro, mas já está aparecendo água fria. Antes não tinha nada, não tinha nem isso aqui. Agora já começou a aparecer água fria aqui no Pacífico, entre o Equador até praticamente a linha de 20 graus. Então nessa faixa aqui começa a ter já algum sinal de água mais fria. Isso pode ter algum impacto também lá na frente. E aqui água mais quente. Aqui também pode ter um impacto de repente de ter algum momento da segunda parte do verão ou começo do outono do ano que vem, algum episódio de chuva um pouco mais significativo. No sudeste, na região centro-oeste, depois que começar a chuva, deve mais ou menos engrenar. Ali acredito que não vai ter muito problema. Respeitando bem o calendário, eles vão ter uma condição razoavelmente boa. Pode ter um ou outro veranico no centro-oeste e no sudeste que possa atrapalhar um pouco. Isso não dá para descartar completamente. Os reservatórios também devem ter uma recuperação um pouquinho melhor esse ano, a partir ali talvez de outubro, novembro para frente. Mas é bom ficar com o pé atrás, que em anos de laninha a irregularidade da chuva é grande no tempo e no espaço. Pode às vezes chover bem no lugar errado e onde precisa não dá muita chuva. Aqui água em profundidade no dia 7, olha como estava subindo água quente, e a última leitura agora, dia 22 de junho. Olha como subiu bastante água quente em profundidade e aqui na superfície. Ainda tem água fria na costa da América do Sul e na região do Nino 3 e 4 e 4. O que indicava? Maio fechou, junho fechou, estava indicando a água quente subindo. Julho indicava antes praticamente nada de água fria, já começou a colocar, talvez mais na segunda quinzena. Intensifica a laninha a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aumentou mais um pouco em janeiro, por enquanto ainda não apareceu aqui em fevereiro, março. Por enquanto ainda dá para dizer que a laninha pode começar a querer entrar em fase final, no finalzinho do verão, começo do outono, pelo menos indo para o neutro. Antes dava para quase colocar a partir de final de fevereiro, janeiro. Agora já está jogando para o final do verão, começo do outono. Então vamos ter que torcer para que isso aqui não intensifique gradativamente, mês a mês, você vai cada vez mais esticando essa laninha mais lá para frente. Então não deixem de acompanhar a nossa previsão. Num resumo da ópera, segundo semestre de 2022, extrema alternância de chuva e falta de chuva, ondas de frio tardias,
que podem trazer problemas para quem for plantar muito cedo e problemas grandes para a fruticultura já a partir de julho para frente, porque como fez muito frio, esse calorzinho que está fazendo agora e vai fazendo para a semana que vem, pode antecipar as variedades menos precoces, mais precoces de frutas temperadas. E ainda risco de geadas amplas que podem atingir partes do centro-oeste, sudeste, áreas altas da Bahia, até o final de agosto. Então é um ano bem complicado que o pessoal vai ter que ter bastante atenção. Pode atrapalhar o trigo, pode atrapalhar o início da safra de verão. Comecem pelos topos, por última baixada. E aqui nas áreas mais frias da região sul vai ter problema com frio até até dezembro. Na época da primavera, como está indicando uma primavera um pouco mais fria, isso pode trazer problemas de sarna e outras doenças relacionadas a alguma umidade e ao frio aqui entre Palmas, Guarapuava, São Joaquim e Vacaria. Também o pessoal tem que ficar mais atento. E na quebra de dormência, não fazer tudo de uma vez. Converse com o seu técnico e escalone dentro do que for possível. Em alguns casos, talvez nem precise. E no plantio de verão também, mudar a variedade, se for possível, e escalonar o plantio também para evitar um prejuízo. De repente, tu acerta num deles, uma época bem correta, onde tu vai pegar chuva e seca na hora certa. Aqui o nosso patrocinador, já que ficou aqui, a gente continua. E nós temos aqui o finalzinho. O pessoal se inscrever no nosso canal, aqui a notificação, aqui os diversos vídeos, os nossos canais parceiros. Lembrando aqui o Peter também, que atualiza segunda, quarta e sexta. Se inscrever, Tempo e Dinheiro, Marcou no Esporte, Floripa, Paraná, Sou Agro, Pense Jornal Jaraguá do Sul. Clicando aqui São Joaquim Online. E aqui Veja o Mar, mostrando a serra e outras regiões. Só uma curiosidade, olha como é que estão as temperaturas agora de tarde. 2,5 no Morro da Igreja, 4 graus na estação mais alta de São Joaquim. Aqui está 5,8 a temperatura e aqui no Cruzeiro 4,9. Na Climatea, Ronaldo Coutinho.